Quer conhecer um lugar super diferente e único no mundo? Um anfiteatro natural cheio de Hoodles? Não sabe o que são Hoodles? Fique aí que eu vou te mostrar. Eu sou Ana Cláudia do canal Memoriarte Viagens e hoje eu vou falar tudo o que vocês precisam saber sobre esse lugar deslumbrante, o Bryce Canyon National Park. No Bryce Canyon você não vai encontrar canyons propriamente ditos, mas sim grandes anfiteatros formados por Hoodles. Esses Hoodles são formações rochosas. É resultante do trabalho da erosão do degelo das águas, que ficam acumuladas no inverno. Em novembro, acordamos com uma temperatura de menos 6 graus centígrados. As cidades perfeitas como ponto de partida são Las Vegas ou Salt Lake City. Ambas ficam mais ou menos a 400 quilômetros do parque. A distância entre o Zion e o Bryce é de 135 quilômetros e a viagem dura pouco mais de 2 horas. Tanto a saída do Zion quanto a entrada no Bryce são cheias de paredões e arcos vermelhos. Por isso, vale a pena reservar um tempo para parar nos vários mirantes ao longo do caminho e, é claro, fazer esse trajeto durante o dia. Você pode adquirir os ingressos para o Bryce Canyon por pessoa ou por veículo. Além dessas opções, é possível comprar o passe anual dos Parques Nacionais Americanos. Essa foi nossa escolha e vale a pena se você pretende visitar 3 ou mais parques nacionais. Não deixe de conferir o preço atualizado dos tickets. Eu deixei aqui o link para vocês. As melhores épocas recomendadas são entre maio e junho ou setembro e outubro, pois o parque é mais vazio nesta época do que no verão, julho e agosto. Nós fomos em novembro e todas as estradas estavam abertas com pouquíssimos visitantes. Mas fique ligado, no inverno, parte da rodovia ou das trilhas pode estar fechada devido ao excesso de neve. Compre lanches e água antes de entrar no parque, porque lá não tem nada além da lojinha do Visitor Center. Como estávamos de motorhome, fizemos uma boa comprinha na cidade antes de chegar no parque e eu mesma preparava a nossa comida. Além de se maravilhar com as paisagens do Bryce, você pode vivenciá-las através das trilhas. Para incentivar os visitantes a se manterem saudáveis enquanto se divertem, o Bryce Canyon desenvolveu uma nova atividade chamada Hike the Hoodles. Os visitantes devem caminhar pelo menos 5 quilômetros nas trilhas designadas e encontrar marcadores com a referência Hike the Hoodles. Daí, vocês podem fazer decalques das placas. Ao mostrar seus decalques ou fotos no Visitor Center, vocês vão receber um brinde especial. Confira aí no link mais detalhes das trilhas. Um dos programas mais tradicionais do Bryce é dirigir pelos 13 mirantes, parando de um em um. Um passeio completo pelos mirantes do Bryce em baixa temporada leva cerca de 4 horas. E vale a pena parar em todos esses mirantes? Sim, cada um deles tem uma visão diferente do parque. Se você for em alta temporada, lembre-se que o estacionamento tem poucas vagas em cada parada. A 18 Mile Scenic Drive é uma estrada cênica de 29 quilômetros. Todos os mirantes ficam do lado esquerdo da estrada. Por isso, decidimos seguir direto até a última parada e ir voltando. Assim, você não precisa ficar manobrando o carro a cada parada. Para quem está a pé ou com um veículo maior do que o permitido, existe a opção de pegar o ônibus gratuito do parque. Este serviço opera de abril a outubro, das 8 às 18 e de maio a setembro, das 8 às 20, saindo a cada 8 minutos. Deixei aqui o link do mapa, guia do parque e as informações dos ônibus para vocês conferirem.
decidimos seguir direto a 18 Mile Scenic Drive até a última parada e ir voltando, nossa primeira parada foi o Rainbow Point. É o lugar mais alto do parque, com 2.778 metros de altura. O arco-íris fica por conta dos vários tons de vermelho dos Hoodles e das montanhas. A segunda parada foi Blackbird Canyon. Este mirante, a 2.667 metros de altura, chega bem perto dos Hoodles. Para quem não quer fazer nenhuma trilha, é uma chance de se aproximar das formações sem caminhar muito. Seguindo na estrada, chegamos ao Ponderosa Canyon, que parece um desfiladeiro de Hoodles. O Agua Canyon, assim como o Rainbow Point, é um mirante todo colorido e repleto de Hoodles diferentes. O mais famoso deles é o The Hunter, onde podemos ver algumas árvores no seu topo. Continuando, chegamos ao Natural Bridge, um maravilhoso arco natural que é a principal atração deste mirante. É um visual mais que especial. Nossa próxima parada, o Fairview Point, fica a 2.688 metros de altura e tem as vistas mais distantes do parque. O mirante Swamp Canyon fica no meio da estrada. Tem um estacionamento bem limitado e não tem nem placa sinalizando. Temos uma perspectiva diferente dos Hoodles aqui. Na nossa opinião, o mirante mais lindo do parque é o Inspiration Point. Ele tem 3 varandas com vistas panorâmicas e alturas diferentes. Esse é o trecho mais visitado do parque e é daqui que saem as principais trilhas. Nossa última parada foi o Bryce Point. Apesar dos Hoodles estarem já um pouco mais longe, o mirante parece que te leva para dentro do anfiteatro. É imperdível. Dentro do parque, você vai encontrar o disputadíssimo Lodge at the Bryce Canyon e 2 campings que operam no sistema Chegou, Pegou, First Come, First Serve. Na porta do parque tem boas opções de hotéis e restaurantes, vale a pena conferir. Em alguns hotéis mais próximos da entrada do parque, você pode deixar o carro estacionado lá e fazer tudo de ônibus, que são gratuitos e levam você da cidade ao parque. Deixei aqui 3 dicas de hotéis para vocês pesquisarem. Nós preferimos seguir viagem por mais 1 hora e dormir no Escalante Cabins and RV Park, a caminho do Capitol Reef National Park. Bryce Canyon National Park em Utah foi o segundo destino da nossa viagem de motorhome. Visitando 6 parques nacionais do Arizona e Utah, uma viagem de quase 2.000 quilômetros, percorrendo partes de Nevada, Utah e Arizona. Foram 10 dias de estrada, passando por alguns dos principais cartões postais dos Estados Unidos. No nosso próximo vídeo, vamos detalhar a visita ao Parque Capitol Reef. Não perca e já assine nosso canal.